Fala rapaziada, beleza? Estamos começando mais um comentário aqui no canal Lives do Duda. Saiba que de vez em quando eu vou parar tudo que eu tô fazendo, porque eu olhei o jogo e vim correndo aqui pro escritório para gravar este comentário para vocês. É simplesmente a minha opinião sobre o jogo que eu acabei de olhar. Então, se tu gostar, deixa o teu like, se tu concordar, comenta, se tu discordar, não me xinga, apenas deixa o seu comentário aí no vídeo. Tem vários jogos aleatórios, então o jogo que eu tava vendo agora há pouco era Botafogo e Vasco. E o Botafogo, que é o primeiro jogo após o Mundial, eu acho que não teve muitos problemas com a eliminação diante do Palmeiras. Não demorou muito tempo para tomar conta do jogo contra o Vasco, venceu por 2-0, poderia ter sido maior até o placar, né? Curiosamente foram 2 gols de contra-ataque, ou seja, o Vasco estava na frente, se desorganizou, tomou 2 contra-ataques, um gol do Arthur Cabral num bate-rebate, né? O Léo Jardim fez uma baita defesa no chute do moleque do argentino Montoro, aliás, um parênteses, joga muita bola o moleque Montoro, a gente vai ouvir falar dele. Ele não chega a ter um futebol que lembre o futebol do Almada, mas é um jogador muito jovem que certamente teve uma adaptação muito rápida. Até entrou em alguns jogos no Mundial e foi bem lá também. E já começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Então, aberto o placar com Arthur Cabral, também o primeiro gol dele, né, no Botafogo, um centroavante de posicionamento, chegou até a passar por seleção brasileira, fez certo sucesso, acho que se não me engano na Fiorentina, no Benfica, né, o Botafogo traz ele do Benfica, e ele é a primeira vez que ele abre, né, o placar, é a primeira vez que ele faz um gol com a camisa do Botafogo. Dito isto, 1-0, o Botafogo seguiu em cima, curiosamente, num contra-ataque, que o Vasco, né, foi fazer aquele abafa. O Botafogo faz o 2-0 com Natan Fernandes, ex-Grêmio, que aliás tinha recém perdido um gol, embora tivesse impedido, um gol que não dava para perder, né? Natan, pelo amor de Deus, se esse vídeo chegar até você, não dá para perder aquele tipo de gol, né? Aqui no Grêmio o Natan já estava numa baixa, né? O Botafogo até paga um valor significativo, né, para o Natan, para tirar o Natan do Grêmio. E o Renato já tinha dado um gelo no Natan, o Natan não tinha sido relacionado em alguns jogos e tal. E agora ele fez o gol, né? Foi um gol, bom, um gol debaixo da trave, mas tem mérito, né? Tava no lugar certo, na hora certa, colocou para dentro, o Marlon Freitas, né, pifou ele, muito bem pifado, aliás, jogando muito Marlon Freitas. 2-0 Botafogo. O Botafogo deu uma subidinha ali na tabela, tá entre os primeiros, se eu não me engano, tá em sexto, eu acho, 21 pontos. E o Vasco ficou com 13 pontos. O Vasco tem que abrir o olho, se não é a vitória, né, embora a gente não lembre, mas o Vasco vem de uma vitória espetacular contra o São Paulo no Morumbis, coisa que é muito difícil, e essa vitória faz com que hoje o Vasco esteja fora da zona do rebaixamento, porque senão estaria com 10 pontos, estaria na zona. O Vasco tem que abrir o olho. O Vasco do Diniz, com o próprio Diniz, ele evoluiu em relação a ele mesmo, mas ele ainda é um time muito frágil e muito inconfiável. A gente não sabe, né? O Vasco ganha no Morumbis do São Paulo e, claro, o Botafogo é um time muito difícil, mas no clássico ele não faz frente ao seu adversário. Verratti muito sumido, Coutinho também, os dois são os esteios do time, né? E não conseguiram fazer com que o Vasco pudesse fazer uma mínima frente ao Botafogo. Foi questão de tempo. O Botafogo abriu o placar e poderia ter sido maior a vitória do Botafogo. Foi 2-0 sem muitas dificuldades. O Botafogo certamente é um dos postulantes, embora o Flamengo tenha vencido o jogo um pouco mais cedo e abriu, né, em relação aos demais. Claro, tem toda a rodada ainda para acontecer. O Botafogo fez o mesmo número de pontos do Flamengo nessa rodada, então segue com a mesma diferença ali, mas certamente é um dos que olha para cima da tabela e nem perto de olhar para baixo. O Vasco não. O Vasco olha e olha muito para baixo. Então, tem vários times que ainda vão jogar, né? Embora o Sport esteja muito lá embaixo, o Juventude não sei se vai conseguir se recuperar, o Inter já saiu, né, com a vitória ali e jogou até o Vitória para dentro,
né, da zona do rebaixamento, ou seja, tá um negócio meio estranho lá embaixo. O meu Grêmio, se Deus quiser, vai conseguir se safar, mas o Vasco pode ser que entre na zona da confusão e seja um dos que vai brigar para não cair, né? Vamos ver como é que vai ser o Santos na rodada, ele que venceu, né? Vamos lembrar do Fortaleza, o Fortaleza tá na zona, não se sabe como vai reagir o Fortaleza na volta do Mundial. Então tem muita coisa começando. O jogo em si foi um jogo muito legal de ver, para quem não é torcedor, né? Um jogo agradável, boas chances de ambos lados. Claro, o Botafogo muito superior. O Botafogo tem um time muito ajeitado. Embora tenha saído o Renato Paiva e a estreia do filho do Ancelotti, o Botafogo assim, não teve nenhum problema para seguir o seu padrão de jogo, o seu domínio de território. Então, vamos ver quando o Botafogo enfrentar um time mais forte, como vai ser a reação do Botafogo. Hoje, o Botafogo foi muito superior ao Vasco e não deu, vamos lá, num português bem claro, não deu nem graça, infelizmente. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, eu adoro ver o Vasco jogar, mas este Vasco que tá aí não mete medo em ninguém. Bom, a rodada tá só começando, tá voltando o Brasileirão depois de um mês parado. A gente teve o Inter ganhando de 1-0 do Vitória, ali um golaço do Tabata no final. Tivemos o Flamengo também ganhando, tem outros jogos, acho que acontecendo, eu tô sem o celular aqui para ver porque eu tô gravando, mas a rodada tá só começando e este é o meu canal Lives do Duda. Toda vez que tiver jogo aleatório, eu vou ligar a TV, sair de lá, desligar e vim aqui gravar para compartilhar com vocês. Gostou do comentário? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu carinho pra gente aqui seguir falando de futebol. E de vez em quando vai ter live, né? Então fica preparado. Te inscreve no canal e vambora. Parabéns ao Botafogo, 3 pontos na conta. E que bom que voltou o Brasileirão. Estava com saudades.